Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Arielle Eu sou a Carol. Eu sou a Laura. E eu sou a Luísa. e nós somos acadêmicas de psicologia do sexto período matutino na Univel. Esse aqui é o nosso trabalho da matéria de extensão em psicologia institucional e hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito da amaxofobia, ou do medo extremo de dirigir. Então, o que é a amaxofobia? É um termo que provavelmente a maioria das pessoas não está muito familiarizado. Então, a maxofobia é um tipo extremo de ansiedade, um desconforto extremo, que a pessoa sente só de pensar ou de realizar o ato de conduzir, de dirigir um carro. A maxofobia gera esses níveis de ansiedade e estresse que interferem muito no dia a dia, das pessoas. Mas do que exatamente as pessoas que têm a maxofobia têm medo? A gente tem que entender que o ato de dirigir é uma coisa vista como normal. É basicamente, sem dirigir, a gente não consegue fazer muitas coisas do dia a dia. Então, a sociedade olha para essa pessoa que tem problemas com algo que é normal e diminui essas pessoas, coloca essas pessoas numa posição de inferioridade. Então, o medo dessas pessoas pode estar ligado a essa sensação de inferioridade, falta de familiaridade com o veículo. Então, quando a pessoa não teve o treino adequado, não teve o contato adequado com o carro ou com qualquer outro tipo de veículo, questões geracionais e de gênero, ou seja, a gente sabe que a idade das pessoas vai influenciar nessa questão de ter mais medo ou menos medo de pegar um carro, uma moto, enfim. E a questão de gênero é muito importante também. A gente entende que homens são mais instigados a quererem dirigir desde uma idade muito nova. Então, os meninos, as crianças vão ganhar carrinhos, as meninas vão ganhar bonecas. Então, existe essa diferença na parte da criação mesmo, de gênero. E como a gente já comentou, o medo de ser julgado. Então, quando você tem dificuldades, quando você está começando a dirigir, esse medo do julgamento das outras pessoas que estão ali no trânsito, ele é muito forte. Então, quanto mais agressivo e apressado é a cultura do trânsito local, mais agravado esse medo do julgamento fica. Porque você vai estar entrando ali num local onde as pessoas já estão muito apressadas, elas precisam chegar a lugares, então elas não vão esperar você aprender. E isso causa esse medo, do julgamento. Ali entende que quanto mais agressivo é um trânsito, como eu mencionei, mais esse medo de ser julgado ele aumenta. Então, no âmbito de Cascavel, a gente entende que isso pode ser um fator muito agravante, justamente porque é sim uma cultura, de um trânsito agressivo, que não respeita leis de trânsito, não respeita pedestres e principalmente não respeita pessoas que estão começando agora. Essas pessoas que têm muito medo de dirigir, que têm a maxofobia, podem ser distribuídas em dois grupos diferentes. Então, nós temos o primeiro grupo, que são pessoas que já passaram por algum acidente de trânsito ou algum evento traumático envolvendo um acidente de trânsito. Então, não necessariamente uma pessoa que esteve presente ali no acidente. Se ela tem alguém próximo que passou por um acidente, se ela sabe, conhece alguém que passou por um acidente, isso pode ser um fator que vai eliciar, então, esse medo, essa ansiedade. E o segundo grupo, aquelas pessoas que têm medo só de pensar. Então, a ansiedade, ela vem só de pensar em dirigir, de conduzir qualquer tipo de veículo. E quais são os possíveis fatores ali que podem agravar esse medo e podem distanciar essas pessoas de fazerem a sua carteira de motorista? Então, como já foi falado, acidentes ou situações traumáticas no trânsito, mais uma vez, eu enfatizo que não necessariamente a pessoa tem que ter passado pelo acidente, ela pode ter só um conhecido, enfim. Repreensão de marido ou familiares, então, quando essa pessoa não recebe o incentivo, a paciência, principalmente da figura do marido ou da figura de familiares. Número 3, falta de paciência do instrutor. Durante as nossas pesquisas, nós encontramos muito esse fator, justamente porque o instrutor, ele representa a pessoa, que vai orientar, essa pessoa que tem medo. Então, se ele não tem paciência, todo esse processo acaba sendo comprometido. Número 4, ansiedade, nervosismo, insegurança.
Número 5, medo de machucar alguém. Então a gente entende que o carro, ele pode, né, enfim, pode acontecer algum tipo de acidente com a pessoa ou outra pessoa envolvida. Então existe esse medo de machucar alguém. Comodismo, então algumas pessoas simplesmente não fazem a carteira. Porque elas têm outra pessoa que vai levar elas para os lugares onde ela precisa estar. Então, para que eu vou fazer uma carteira de motorista, sendo que existe Uber, existe o meu pai, meu marido, o meu conhecido, enfim. E o número 7, como também já foi falado, o trânsito agressivo, que é uma característica muito forte do trânsito de Cascavel especificamente. Aqui nós trouxemos para vocês outras matérias que falam a respeito de acidentes de trânsito em Cascavel, justamente para embasar ainda mais o nosso argumento de que sim, Cascavel precisa passar por mudanças, estruturais para oferecer essa tranquilidade, essa segurança para quem está começando a dirigir agora e tem esse medo, esse receio. Bom, então trazendo alguns dados para vocês. Segundo uma pesquisa feita pela Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, 2 milhões de brasileiros com carteira de motorista não dirigem. Dentre elas, 75% são mulheres que têm entre 30 e 50 anos. Dentre elas, é interessante que a maioria não sofreu nenhum tipo de acidente no trânsito, mas ainda assim, elas sentem o medo e a insegurança. E de acordo, então, com a Senatran, existem 77,5 milhões de carteiras nacionais de habilitação ativas. Dentre elas, 50,3 milhões, 65%, pertencem ao sexo masculino e 35% ao sexo feminino. A partir de alguns artigos utilizados para a nossa pesquisa, ela traz uma importante reflexão de se fazer, que é a questão de qual é o tipo de preparo que os instrutores de autoescola recebem para lidar com os alunos que sentem medo e ansiedade. Pois, tendo em vista que uma das melhores formas de ter confiança na direção, no trânsito, é tendo a prática. E é com a prática que esses indivíduos, então, eles alcançam essa segurança emocional e o suficiente para conseguir enfrentar todos os desafios, de uma condução. Mas, então, a gente precisa muito refletir sobre como os instrutores irão lidar com isso, das pessoas que não conseguem ter a prática. Sem a prática, consequentemente, também não tem segurança. Então, é muito necessário, muito importante que a gente tenha esse olhar aos instrutores. Ainda segundo o mesmo artigo, essas pessoas que sentem o medo da direção, elas na verdade são confiáveis, organizadas, detalhistas, sensíveis e inteligentes. Mas na verdade elas não sabem lidar com as críticas e com erros. E por isso sentem tanta dificuldade de dirigir. E na verdade, entre errar e fazer, às vezes acabam preferindo é, não fazer. Até mesmo que seja algo tão natural como entrar no carro e talvez fazer o carro morrer, né, fazer o carro apagar, elas na verdade preferem não lidar com isso. Então acabam deixando de começar a dirigir, a tentar pegar a prática, acabam desistindo disso. Bom, nesse estudo, foram feitas entrevistas com mulheres que têm, então, o medo de dirigir. Aqui eu trouxe para vocês 3 relatos que acabaram marcando bastante, que é a resposta de o que o carro representa para você? Aqui a gente tem que pensar que o carro, ele não é só um carro. A gente tem que pensar que o carro ele tem outra simbologia, ela tem outro sentido para a pessoa. Por isso a gente precisa pensar qual o significado que essas pessoas, que essas mulheres dão ao carro. Quais são as suas percepções? Por exemplo, para uma delas, o carro é como domar um leão. Tem essa coisa de amansar. Já a outra, falou em carro, tu logo lembra de velocidade e acidente. E para outra, ai, o carro é uma arma. Se tu não sabe manusear ela, pode dar uma tragédia. Então a gente tem que entender que nesses casos, para essas mulheres, o carro não é só um carro. Na verdade, o carro é igual a acidente, o carro é igual a perigo para mim, ou até o perigo para o outro.
Além disso, né, outra questão que foi relatada por essas entrevistadas foi a questão da comodidade em não dirigir, porque normalmente os seus maridos e filhos reforçam esse comportamento de não voltar a pegar no volante, porque eles sempre estão disponíveis para dar essa carona a essas mulheres. Além disso, também faz com que essas mulheres elas não precisem chegar aos seus destinos sozinhas, trazendo assim outra característica comum entre as avaliadas, que é a insegurança e um possível complexo de inferioridade. Por não querer chegar sozinha, eu sempre estarei acompanhada. Então, para concluir, os autores trazem que a necessidade é uma grande aliada no processo de dirigir. Porque, por exemplo, se os filhos, os maridos dessas mesmas mulheres pararem de dar carona a elas, elas ainda assim precisam ir aos seus destinos, fazer o que precisam fazer. Então, sem ter a opção de ter a carona, elas talvez voltarão a dirigir, a pegar na direção. Elas conseguem arranjar outras formas, outras opções. Por isso é muito importante que a gente veja a necessidade. A necessidade aqui, ela ocupa um papel muito importante para essas mulheres que têm medo, que precisam voltar a dirigir. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do ato de dirigir, mais especificamente sobre a aprendizagem. Para acontecer a aprendizagem de algo motor, como é a ação de dirigir, a gente utiliza basicamente o cerebelo, que é essa região circulada do cérebro, que toda aprendizagem ela vai partir da observação. Então, você vai observar alguém dirigindo e aí você vai criar um repertório, como se fosse um manual de instruções. Nesse manual de instruções, você vai colocar passo a passo o que você tem que fazer. Ah, eu tenho que entrar no carro, tenho que ajustar o banco, colocar o cinto, checar os retrovisores, para depois começar a dirigir. E quem é responsável por isso é o cerebelo, que depois, quando você estiver praticando isso, ele vai coordenar os músculos, quais devem ser ativados em cada momento, em cada hora certa, seguindo aquele manual que você fez a partir da sua observação. E para depois, então, você conseguir realizar o ato de dirigir com perfeição. Só que assim, os artigos trazem para a gente também como funciona essa aprendizagem com o cérebro ansioso. A ansiedade, ela é caracterizada por não deixar as pessoas observarem direito, não ter uma noção completa do que está acontecendo. Então, se a observação ela está prejudicada, ela não vai conseguir fazer o manual certo, colocar os passos na ordem certa, vai ficar faltando passos, e quando ela vai tentar reproduzir isso, ela vai falhar. E aí a pessoa não vai saber lidar bem com os erros dela, que nem a Laura comentou antes, e aí ela vai desistir de dirigir. E então, essa biblioteca que vai estar faltando esses passos, que é o que vai dificultar a pessoa. Aqui a gente trouxe alguns dados sobre uma pesquisa feita com motoristas que já possuem a habilitação, mas que estavam fazendo aulas em um centro especializado, ou seja, porque não dirigiam depois de obter a CNH. Então, desses motoristas, 50% procuraram as aulas por medo de dirigir. 35,5% procuraram por não ter prática e 17,3% procuraram após experiências negativas traumáticas. Então, como a gente já viu antes, a questão das experiências negativas, dessas experiências traumáticas, não é realmente a maioria das pessoas que passa por isso. A maioria passa pela questão de não ter prática ou de ter esse medo de chegar a dirigir. 45,2% não possuíam veículos na emissão da carteira, o que prejudica também a questão da prática, porque a pessoa termina a CNH e acaba não dirigindo, acaba esquecendo ou acaba se sentindo mais inseguro para dirigir depois de um tempo. 59% tinham entre 21 e 40 anos, então a gente vê que a questão da idade também não tem nenhuma relevância sobre ser mais velho, a maioria tinha ali uma idade média. 54,8% tinham um ensino superior completo
Então, a questão da escolaridade também não tem grande relevância de serem pessoas mais menos alfabetizadas ou menos escolarizadas, isso não interfere. 37,6% tiveram documento emitido há menos de 5 anos, então essas são pessoas que tiveram o documento emitido, de certa forma, até que recente, e 73% afirmam não ter o domínio do carro e que necessitam reaprender a dirigir. Ou seja, a grande maioria sente que não consegue dirigir realmente, que não tem essa experiência, que não sabe o que está fazendo. Alguns agravantes que foram levantados nessa pesquisa para o sentimento de medo e de ansiedade foi que 8% relatam ter recebido críticas constantes no período da autoescola. Então, a questão de julgamentos, a questão de críticas, é uma coisa muito importante. Você criar um ambiente seguro para que essa pessoa possa aprender a dirigir, porque essas críticas, esses julgamentos vão atrapalhar. 6% trazem a conduta adotada pelo instrutor como um agravante. Então, a questão do instrutor é muito importante. Se o instrutor ele não tem paciência, se ele começa a julgar, se ele, de certa forma, faz a pessoa se sentir mais ansiosa, isso também atrapalha bastante depois a pessoa a querer dirigir, porque ela vai sentir como se ela não conseguisse aprender realmente. Então, é importante que o instrutor tenha uma certa paciência, tenha ali uma forma mais, talvez, delicada de falar, essa questão de não julgar mesmo. Outros fatores trazidos para o medo de dirigir foram o medo de errar. 75% das pessoas relataram que têm medo de errar. Então, isso foi trazido antes já, né? O medo de cometer erros, isso é muito grande. O medo de causar um acidente, então essa questão de que o carro ele representa um perigo para os outros também. O medo de perder o controle da situação, que traz muito a questão da ansiedade ali, de querer estar sempre no controle, de o carro é algo que eu não posso 100% controlar, então não consigo. E isso é muito importante também, essas questões aí trazem também a importância do processo psicoterápico para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para dirigir. Porque é muito importante que você trabalhe essas questões numa psicoterapia. Sobre o sentimento que elas descrevem ao dirigir, 59% sentem aflição, 23,7% sentem vergonha das outras pessoas e 23,7% têm vontade de desistir. Então, aí entra a questão muito importante de encorajar essas pessoas a dirigirem, de motivarem, de não julgar, de não criticar e de dar oportunidade para essas pessoas realmente tentarem. Porque essa questão da vergonha, essa questão da vontade de desistir, afeta muito. Então, e agora? O que fazer? Aqui a gente trouxe alguns métodos e possibilidades para ajudar essas pessoas que estão tendo dificuldade nesse processo de aprendizagem. Uma das técnicas que está sendo muito utilizada e que é algo relativamente recente, mas tem apresentado muito resultado, é o uso da realidade virtual como uma ferramenta. Então, aqueles óculos de realidade virtual, eles servem para imergir a pessoa no ambiente de direção para que ela possa ter contato com esse ambiente antes realmente de ter de ir para a rua. Então, antes de expor ela realmente. Isso traz uma exposição gradativa e faz com que a pessoa possa ir se acostumando com o ambiente, acostumando com a questão de estar na rua, ter que dirigir aos poucos, ao invés de já colocar ela dentro de um carro e fazer ela dirigir na rua, o que vai fazer com que ela se sinta extremamente ansiosa por conta de toda a movimentação, de todo o barulho, de todas as coisas repentinas que acontecem no dia a dia. Esse se torna um ambiente um pouco mais controlado e seguro. Bom, aqui a gente trouxe um pouquinho sobre um artigo que foi realizado aqui na cidade de Cascavel, de um professor nosso, inclusive, que é sobre a eficácia da terapia de aceitação e comprometimento, que é uma terapia, um modelo de terapia novo, relativamente novo,
mas que vem apresentando resultados muito bons. É, bom, basicamente, nesse estudo ele foi utilizado um questionário de ação e aceitação, que ele gera desculpa, ele gera um percentual quantitativo que depois pode ser comparado entre antes dessa terapia e depois. Bom, a terapia de aceitação, ela funciona com a diminuição dos sintomas de ansiedade, pensando no que a pessoa pode conseguir sem eles. Então, no que ela vai ganhar, na qualidade de vida e nos valores que ela vai poder exercer sem esse medo, sem essa ansiedade presentes. E assim, a utilização da terapia de aceitação, ela funciona junto com a exposição gradual. Então, pode ser ligada com desculpa, eu esqueci. A inteligência artificial, ela pode ser ligada junto com a inteligência artificial, que nem a Carol comentou, mas ela também funciona com a exposição gradual no próprio carro. Dentro da terapia de aceitação, a aliança e o contrato terapêutico são extremamente importantes. Porque numa posição linear entre terapeuta e paciente, que o paciente ele vai ter uma ideia de igualdade com o terapeuta para que o que ele falar vai ser bem mais acolhido com todo o acolhimento que ele pode fornecer à escuta especializada. Que nem eu comentei, as participantes elas realizaram com esse teste quantitativo antes e depois da intervenção. Antes da intervenção, elas tiveram uma, uma quantidade de aceitação média de 34,2 e depois do tratamento foi de 41,4, que é uma evolução grande até para quem teve 5 sessões e foram 8 pacientes. Então, muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se inscrevam no canal, esse aqui é o canal oficial dos vídeos do sexto período da Univel. Então, se você quiser sempre receber conteúdos dessa forma, tem outros conteúdos aqui no canal também, então se inscrevam. Deixe um comentário aqui no nosso vídeo se você tiver alguma dúvida. E, mais uma vez, muito obrigada por ter assistido. Um beijo.